Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática EJA, sétima etapa, e nesse momento convido você a ver o que é que temos planejado para esta aula. A nossa aula de número 19 tem como objeto de conhecimento congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros com detalhamento em triângulos, definição, elementos, classificação e ângulos. Então agora é aquele momento aí que você vai organizar o seu material, vai se afastar de tudo que possa tirar a sua atenção, colocar ali o celular no silencioso e vir comigo para a nossa aula. Iniciamos então o nosso estudo sobre triângulos, conforme vimos aí no nosso detalhamento, aqui em uma ponte, em Xangai, na China. Propositalmente, nós vamos começar aqui porque nós vamos aí estudar triângulo de uma forma no nosso dia a dia e algumas características dele. Como você pode ver aí na ponte, ela é repleta de triângulos e isso não foi pensado de qualquer maneira, isso não foi feito ali aleatoriamente por quem foi responsável pela ponte. Por que o triângulo é usado, então, aí na ponte? Você pode estar se perguntando. Porque os triângulos, eles têm uma ampla gama de aplicações no dia a dia, sim. E muitas vezes, sem que a gente perceba. Quantas pontes nós já não passamos por aí, tinha triângulo, e simplesmente nós passamos porque tínhamos o objetivo de chegar a algum lugar, não é mesmo? Mas justamente por isso, por ter ali um fluxo, por ter um movimento, o triângulo ele é muito bem-vindo em construções porque a sua forma ali, por ter 3 pontos fixos, impede a deformidade, contrário do quadrado e ali do retângulo, que quando sofrem ali uma pressão, eles sofrem ali uma deformidade e passam a ter a forma de um losango. Mas para entender melhor aí triângulos, vamos relembrar, vamos conhecer a definição dessa figura geométrica. Triângulo é um polígono de 3 lados. Aí, ó, triângulos, conforme você já vê, ok? Então, automaticamente vai nos remeter ali a 3 lados, tudo bem? É um polígono, só lembrando, então, que polígono ali vai ser uma figura fechada, ou seja, não pode ter ali nenhuma abertura no polígono como esta aqui. Não pode ser, esta figura não é um polígono. Se você viu um desenho nesta forma, não é um triângulo. Ou se por um acaso você se deparar com este outro desenho aqui, onde esta parte do meio é vazada, é recortada, também não vai ser considerado ali um triângulo, porque aqui a definição nos diz que é um polígono de 3 lados, é uma figura ali totalmente fechada, que possui 3 lados e automaticamente, se tem 3 lados, terá 3 ângulos e daqui deriva o nome triângulos, tudo bem? Então todas as vezes que eu tiver ali uma figura de 3 lados, ou então se eu tiver ali 3 segmentos, eu posso dizer que se eu unir esses 3 segmentos ele vai formar um triângulo? A figura que eles formarem vai ser considerada um triângulo? Não, não é bem assim. Existe algo no estudo dos triângulos chamado de condição de existência. Qual é o critério? Qual é a regra? O que é necessário para que um triângulo venha a existir, para que a união ali de 3 segmentos seja considerada um triângulo? Vamos então aqui conhecer. A soma dos 2 menores lados do triângulo deve ser maior que a medida do maior lado do triângulo. Então, perceba aqui que há uma palavra fundamental, soma. A soma de quem? Dos 2 menores lados do triângulo. E o que acontece? Tem que ser maior que a medida do maior lado do triângulo. Ficou confuso? Ficou ruim aí para entender essa condição de existência? Vem aqui comigo visualizar então. Olha aqui, eu tenho 3 segmentos. O primeiro mede 16, o segundo mede 20 e o outro mede 30. O que é que nos diz aí a condição de existência? Vamos voltar lá? Qual é o critério para que esses 3 segmentos formem, então, um triângulo? Que é a soma dos 2 menores lados. Voltando, então, quais são os 2 menores lados que nós visualizamos aqui?
o 16 e o 20. A soma desses dois menores lados tem que ser o quê? Deve ser maior do que a medida do maior lado do triângulo. Qual é o maior lado aí? 30. Então, a soma dos dois menores lados pode ser igual? Não. Então, tira o igual, até porque isso aí, essa igualdade vai estar errado ali na matemática. A soma desses dois lados pode ser menor que o maior lado? Também não. O que é que nos diz ali a condição de existência? Que a soma deve ser maior. Então, a soma aqui tem que ser maior. Então, agora, só repetindo para você, para que você fixe melhor. Eu vou ter ali 3 segmentos e eu quero saber se esses 3 segmentos, quando se unirem, vão formar ali um triângulo. Condição de existência, regra de existência. Tudo bem? A soma dos dois menores lados terá que ser maior que a medida do maior lado. Só uma regra para você. Imagine, tá? Pense em um triângulo como um caminho fechado. Se um lado for maior que a soma dos outros dois, o caminho não vai fechar. Como assim? Eu não entendi. Como vai ser isso? Imagine que no lugar do 30 tivesse vindo o 40. Será que seria possível construir um triângulo com medidas 16, 20 e 40? O que é que nós vamos ter que fazer para confirmar? Você vai pegar os menores lados e vai somar, que no caso aqui, 16 e 20. Essa soma tem que ser maior que a medida do maior lado, que é o outro lado aí que sobra, que nós vimos que mede 40. Só que 36 não é maior que 40. Então, se as medidas fossem 16, 20 e 40, nós não teríamos aqui um triângulo. Tudo bem? Para nós termos um triângulo, nós vamos voltar aqui no primeiro exemplo, onde as medidas adotadas foram 16, 20 e 30. Por quê? 16 mais 20, 36. E 36 é maior que 30. Então, fiquem aí muito ligados na condição de existência de um triângulo. Porque se você pensar que qualquer 3 segmentos ali, quando unidos, colocados na forma de triângulo, vai dar certo, vai ser considerado um triângulo, não vai. Por isso que a condição de existência de um triângulo vem aqui nos chamar a atenção para essa construção, tudo bem? Então, se já vimos a definição e já vimos aí a condição de existência de um triângulo, chegou a hora de conhecermos os elementos que formam aí um triângulo, tudo bem? Então, vamos agora conhecer cada um deles. Elementos de um triângulo. Vamos destacar os seguintes elementos de um triângulo: vértices, pontos A, B e C. Lados: segmento A, B, segmento A, C e segmento B, C. Ângulos internos. Ângulos externos. Pronto, acabamos de conhecer aí os elementos de um triângulo. Lados, vértices, ângulos internos e ângulos externos, e eu quero chamar a atenção dos senhores aí na questão dos ângulos. Os ângulos internos são aqueles que estarão dentro ali do triângulo, guardadinhos. Os ângulos externos estarão fora do triângulo, tudo bem? Mas já vimos definição, já vimos aí condição de existência de triângulo, já vimos elementos. Agora nós vamos ver classificação dos triângulos, quanto a medida dos lados e quanto ali a medida dos ângulos. Então, de olho na tela, aproveite para fazer a sua anotação. Classificamos os triângulos em relação às medidas de seus lados ou às medidas de seus ângulos internos. Em relação às medidas dos lados, um triângulo é classificado como, para você não esquecer, faça aí a anotação, o primeiro tipo de triângulo que nós temos é o triângulo equilátero, quando os 3 lados têm medidas iguais. Então, não esqueça, ouviu equilátero, você já sabe que todos os lados, os 3 lados, terão medidas iguais, serão iguais.
E eu trouxe aqui um triângulo para você, aí bem coloridinho, bem amarelo, e você percebe que cada lado ele está sinalizado aí por 2 traços. E isto aqui também foi proposital, que é para mostrar para você que esses 3 lados têm medidas iguais, que eles possuem ali a mesma medida, tudo bem? Mas aproveitando aqui este triângulo equilátero, vamos relembrar aí os elementos. Eu vou chamar aqui esse vértice de A, este de B e este de C. O que é que eu percebo? Eu percebo aqui o segmento AB, o segmento AC e o segmento BC. Como nós estamos falando de segmento, nós temos que fazer a representação aqui em cima dessas 2 letrinhas maiúsculas de segmento, que é o traço, tudo bem? O segmento AB, AC e BC, eles formam os lados do nosso triângulo. Só que dentro do triângulo haverá o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, que eu representei desta forma, e todas as vezes que nós estivermos nos referindo a ângulos, é importante que você coloque essa representação aí. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, eles são ângulos A, B e C. Só que como são ângulos que estão escondidos ali, que estão guardados no triângulo, eles são ângulos internos. Só para nós aqui retomarmos, tá? Os elementos de um triângulo, ângulos internos. Só que nós vimos também aí no nosso VT que existem os ângulos externos, os ângulos que vão estar fora, e que aqui eu vou simbolizar pelo ângulo A, ângulo B e o ângulo C. E talvez você esteja pensando, mas de novo, A, B e C, mas você viu a diferença? Agora eles estão em letra maiúscula. Então, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, eles são ângulos externos ao nosso triângulo ABC. Tranquilo? Mas em relação ao triângulo equilátero, tem uma observação que vale a pena ser feita aqui para vocês. Todos os ângulos internos, eles terão a mesma medida. Eles terão medidas iguais. Então, em um triângulo equilátero, não só os lados são iguais. Quem também são iguais aí? Os ângulos. Os 3 ângulos internos. Então, lados são iguais e ângulos internos também são iguais. Faça a anotação que mais lá na frente, quando avançar o estudo de triângulo, você vai precisar disto aqui para resolver algumas questões, tá? Então, vamos lá. Triângulo equilátero, quando os 3 lados têm medidas iguais, aí nós temos que lembrar que nós temos ângulos internos e ângulos externos. Mas os ângulos internos, assim como os lados no triângulo equilátero, eles possuem medidas iguais. Tudo bem? Avançando, nós chegamos... temos aqui um exemplo. O ângulo ABC, medida dos lados, 5 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. Por quê? Porque é equilátero e a medida dos lados são todas iguais. E também nós percebemos aqui que os ângulos internos também são todos iguais e que no caso do triângulo equilátero, ali sempre vai medir 60 graus. Tudo bem? Anotou? Então vamos avançar. O próximo triângulo aí é o triângulo isósceles, quando os 2 lados têm medidas iguais. Preste atenção. O primeiro, que foi o equilátero, os 3 lados tinham medidas iguais. Agora, no isósceles, só 2 lados vão ter medidas iguais e que aqui nós sinalizamos por 2 risquinhos. Tudo bem? Então, isósceles aí, 2 lados têm medidas iguais, mas um vai ter medida diferente. E assim como
Lá no triângulo equilátero, nós temos aí lado, nós temos aí ângulos internos, nós temos aí os vértices e temos aí também os ângulos externos. Só chamando a atenção de vocês que os vértices são esses pontos de encontro aqui entre os dois lados, ou para ficar mais fácil para você entender, é onde você pode espetar ali o seu dedo. Mas a definição correta de vértice ele é o ponto de encontro entre os dois lados, né? Entre dois lados de um triângulo. Tudo bem? Então, o que é que nós temos que ver aqui? Que no triângulo isósceles nós vamos ter dois lados iguais, então automaticamente nós vamos ter ali dois ângulos de medidas iguais. E vamos ter um ângulo de medida diferente. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter ângulos internos iguais, que são ali os ângulos da base, e vai ter um ângulo de medida diferente, que é ali o ângulo do vértice A, aquele vértice ali superior. Avançando, nós temos um exemplo. Nós temos aí o ângulo ABC, onde os lados de medidas iguais medem 10 centímetros e o lado de medida diferente mede ali 12 centímetros. Ah, professora, então deixa eu lembrar um negocinho bem aqui. No triângulo isósceles, os ângulos internos também irão medir 60 graus sempre? Não. Aquilo ali é uma característica do triângulo equilátero. No triângulo isósceles, o que é que você sabe? Que os ângulos internos aqui da base, conforme eu sinalizei aí para você, eles terão medidas iguais, mas o ângulo do vértice superior, que é este ângulo bem aqui, a medida dele vai ser diferente. Tudo bem? Avançando, então, chegamos aí em mais um tipo de triângulo. Triângulo escaleno. Quando os três lados têm medidas diferentes. Então, o equilátero, os três lados têm medidas iguais. Ali nós vimos que o isósceles, dois lados têm medidas iguais, mas no escaleno, os três lados têm medidas o quê? Diferentes. Vá anotando aí, vai destacando tudo para você não esquecer e não errar quando for necessário realizar exercício. E aqui nós temos um exemplo. O que é que se observa ali do lado AB em relação ao lado BC? O lado AB, a medida dele aqui foi representada apenas por um risco. O lado BC, a medida dele aqui foi representada por 3 riscos. Então, a gente já vê aí que há uma diferença. Tudo bem? O lado AC também já tem medida diferente, tanto do lado AB quanto do lado BC. O AC, ele foi representado ali por 2 riscos. Ah, então eu posso dizer que esse um risco é 1 centímetro? 3 centímetros? 2 centímetros? Não. Isso daí é só um modo de mostrar para você de que esses lados possuem medidas diferentes, assim como os seus ângulos. O ângulo A, ele está ali, ó, representado por 3 riscos. O ângulo B, por 2 riscos. E o ângulo C, como você verifica, como você visualiza aí, é formado por um risco. Tudo bem? Mas vamos ver um exemplo. Nós temos aqui o triângulo ABC, e que você também pode representar desta forma. Triângulo ABC. Tudo bem? Aqui eu vou considerar o ângulo B. Então, eu vou sinalizar que o ângulo que eu estou considerando aí está lá no ângulo B. O triângulo ABC, onde o lado AB mede 5 centímetros, o lado BC mede 8 centímetros e o lado AC mede 7 centímetros. Já percebeu de cara que todas as medidas aí são diferentes? Beleza. Então, se fosse uma questão para você classificar, dar um nome para esse triângulo, ele seria um triângulo escaleno, porque todos os lados são diferentes entre si e automaticamente, se eu tenho lados diferentes em um triângulo, as medidas dos ângulos internos também ali serão diferentes entre si. Essa foi a classificação ali em relação aos lados, mas nós temos classificação também em relação à medida dos ângulos. Então, considerando o ângulo, um triângulo é classificado como? Vamos lá ver a classificação em relação aos ângulos? Começando pelo acutângulo. E sabe uma dica para você?
Quando você estiver resolvendo exercício, quando você estiver fazendo prova, quer aparecer acutângulo e você não consiga lembrar, não é? O que é que ele é ali, o que é que se relaciona, lê com calma o nome, ó, acutângulo, agudo, entendeu? Ângulos agudos, que são ângulos menores que 90. Então, fazer essa relação aí é vital. Quando os três ângulos internos são menores que 90, agora são os três, obrigatoriamente, tudo bem? Aqui, não é? Os três ângulos têm que ser menores que 90. Avançando, nós temos aí o triângulo retângulo. Quando é que um triângulo retângulo? Quando somente um dos ângulos internos é reto, ou seja, a sua medida é igual a 90 graus, e é o que a gente percebe aqui no ângulo C, a representação aí do ângulo de 90 graus, e que eu costumo dizer que é a mosca em cima da mesa. Mas temos também aí o obtusângulo. Obtuso, medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, o triângulo é obtusângulo quando um dos ângulos internos é obtuso. Lembra aqui de novo, ó, um dos ângulos internos, o retângulo, ele traz essa mesma condição, e o obtusângulo também. Mas o primeiro, que é o acutângulo, ele diz que todos, tudo bem? Então, aqui nós vemos que este ângulo é o ângulo obtuso. Mas temos visto aqui o triângulo, não é? Vimos ali a aplicação na construção civil, vimos aí definição, classificação, mas ali a parte dos triângulos também está aplicada em outras áreas de conhecimento. E o que é que nós vamos ver agora? A aplicação na arte. De olho na tela. Olá, eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês aqui inserindo um pouco da arte, né? Eu sou professora do componente de arte e vou estar inserindo a matemática e a arte. Para isso eu trouxe uma obra que é ícone do período da arte do Renascimento, que é a Mona Lisa. E aonde é que nós podemos encontrar um triângulo nessa obra de arte? Ora, a partir do Renascimento foi utilizado tanto a matemática como a geometria, né, a biologia, porque é o renascer, é um novo olhar que o homem vai ter sobre a arte. Vamos ver então? Então eu trago para vocês aqui, vamos ampliar a obra, e aonde que nós podemos encontrar esse triângulo na obra de arte? Se você perceber, para criar essa perspectiva, Leonardo da Vinci vai inserir a Mona Lisa justamente dentro de um triângulo, que vai dar a sensação também de profundidade. E aonde é que está esta profundidade? Utilizando novamente o triângulo, ele vai trazer essa perspectiva, tá, para o espectador. Então, a partir do momento quando ele utiliza a matemática, utilizando as formas geométricas, tá, ele vai inserir o quê? O triângulo. Não só o triângulo, mas outra técnica também, que é o chiaroscuro, que é esse escurecer, né, esses fumaços, como tivesse fumaça, que vai dar para o espectador a sensação de profundidade. Justamente a partir desse período vem o quê? Vem os 3D, altura, largura e profundidade na obra de arte. Certo? Então, a matemática e a arte caminhando juntos. Espero ter esclarecido um pouquinho e vamos pesquisar mais obras de arte e ver como elas estão inseridas, principalmente nesse período do Renascimento. Obrigada, professora Lúcia, por ampliar aí o nosso conhecimento na arte. Então, vimos aí uma aplicação prática de triângulos, mas, não é? Agora nós vamos deter o nosso conhecimento ali, focar ângulos internos em algo muito, muito, muito fundamental aqui nos nossos estudos. Então, de olho na tela, avançando aí. Soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, independentemente ali do seu formato, o que é que isso significa? Ele pode estar nesse formato tradicional, ele pode estar nesse formato aqui, então, independente aí como ele esteja,
tamanho e ângulos, ó, então dependente ali do formato, tamanho e ângulos sempre será igual a 180 graus. Então, todas as vezes que você escutar em falar soma dos ângulos internos de um triângulo, automaticamente remeta o seu pensamento ao valor de 180 graus, mas vamos visualizar isto aqui. Temos o triângulo BAC e os ângulos internos aqui, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Pelo que nós acabamos de ler, o que é que nós sabemos a partir de então? Quando nós reunimos esses três ângulos aí, quando nós juntamos os três, este resultado vai ser igual a 180 graus. E tem mais algo aí que eu vou chamar a atenção dos senhores, tá? É só ali para uma dica, algo aí que pode lhe ajudar na resolução de problemas. Quando você vir um ângulo representado desta forma bem aqui, que a gente chama de ângulo meia-lua, o valor dele é 180 graus. E se você prestar atenção, é esta forma aí que o ângulo A, B e C, não é? Quando se uniram, formou, né? Os ângulos A, B e C se uniram e deram forma a esta representação aí meia-lua. E agora vocês já sabem que todas as vezes que se deparar com o ângulo aí neste formato, ele vai medir 180 graus. E 180 graus ali nada mais é que a soma dos três ângulos internos de um triângulo. Mas em um triângulo não existe somente ângulo interno, existe também ângulo externo, e nós temos aqui um teorema para ele, algo que você precisa conhecer. Então vamos lá. Teorema do ângulo externo. O ângulo externo ali é um ângulo formado por um dos lados do triângulo e a extensão do lado adjacente. O ângulo externo de um triângulo é igual à soma, vamos destacar aqui palavras fundamentais, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Aí já ficou complicado, não é? Alguém já deve estar dizendo aí, complicou tudo, porque eu não sei o que é adjacente. Eu também não sei o que é não adjacente, mas muita calma nessa hora. Vem aqui comigo ver o exemplo. Nós temos aí o triângulo ABC, e pelo que você visualiza, nós temos aí os três ângulos internos nesse tom azul e temos os três ângulos externos no tom amarelo. Tudo bem? Pelo teorema, o que é que ele diz? Que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, para isso, nós vamos precisar adotar aí um ângulo externo. Nós vamos adotar o ângulo C, o ângulo externo C. Pelo teorema, o que é que diz? Que este ângulo aqui externo vai ser a soma desses dois ângulos internos não adjacentes. Vamos aqui com calma entender o que é adjacente? Se nós consideramos esse ângulo externo bem aqui, conforme eu estou sinalizando para você, tem um lado ali que é vizinho dele. Tem um lado ali que está passando bem do lado dele. Quem é? É o lado AC. Então, todas as vezes que você ouvir lado adjacente, lembre que é o lado vizinho do ângulo que você está olhando, porque os outros dois vão estar, de certa forma, longe. O lado AB está longe ali do ângulo C, que nós consideramos, e o lado BC, de certa forma, ali, ó, está meio que distante. Mas tem aquele que se relaciona bem de pertinho com ele, que é ali o lado AC. Então, ele é o lado adjacente, tudo bem? Os outros dois lados são conhecidos como lados não adjacentes. Então, aí para fixar melhor, teorema do ângulo externo, que é que diz que vai ser ali a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, mas para isso você precisa adotar antes um ângulo externo. Então, aqui termina, né, o nosso estudo de triângulos. Agradeço a sua companhia e até o próximo encontro.